Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. É 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 até ao 8. A hora que eu puder ler, diga amém. Amém. Vocês já encontraram? Diga glória a Jesus. Eu estou chegando ali porque eu fui arrumar ali o aparelho para a gente gravar essa mensagem, gravar este culto. Mas eu estou chegando com vocês, tá? 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 até o 8. Posso ler? Digam amém. Amém. A Bíblia diz assim: Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, ó Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem o sacerdote que o ensinasse, e sem a lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Amém? Amém. E amém. Levanta a Bíblia, fecha os teus olhos, liga o pensamento em Deus. Fala assim comigo: meu Deus, Meu Deus, eu gostaria de ouvir com mais fé, mais força. Vamos lá. Meu Deus, meu Deus, nesta noite, venha venha falar falar ao nosso coração, ao nosso coração, através desta palavra. Meu Deus, eu creio que o Senhor, neste momento, abre meu entendimento para eu entender a palavra do Senhor. Meu Deus, confirma agora a tua promessa em todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, joga por terra todo impedimento, toda barreira, o poder do teu sangue, o nosso Salvador. Confirma, Senhor, a tua promessa na nossa vida. Amém? E amém. Pode se assentar, por gentileza. Se assentando, bate palma de vitória e adora o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, glória a Jesus. nós vemos aqui, no decorrer desta palavra, é um tema de suma importância. Glória a Jesus. Para todos, para a nação, para os continentes, para os 4 cantos da terra. Quando a Bíblia diz assim: feliz é a nação que serve ao Senhor.
que Deus é o cabeça, seja da casa, da família, da igreja, das nações, a bênção do Senhor sempre será completa. A Bíblia nos mostra a felicidade de um povo que serve a Deus. Um povo que serve a Deus, ele não tem só bênção. Ele não ri todo momento. Tem momento que ele ri, tem momento que ele chora. A nação que serve ao Senhor, ela também não tem só momentos de sorriso. Tem momentos de lágrima, de prantos, de dor, tem momentos de sofrimento. Mas a Bíblia diz assim: feliz é a nação que Deus é o centro, ou o cabeça da nação. Aí a Bíblia diz assim: vale a pena servir com fidelidade? Quando o Senhor diz assim que Ele se alegra com a nação, quando a nação é fiel ao Senhor. A fidelidade a Deus, ela se enquadra em todas as áreas da nossa vida. A fidelidade do ser humano para com o Senhor afasta que a ira de Deus venha sobre nós. Quando nós se dedicamos a Deus com fidelidade, nós estamos com as nossas atitudes sem perceber, jogando por terra muitas barreiras, muitos impedimentos. Quando nós com fidelidade se colocamos diante do Senhor, muitas artimanhas que o diabo havia preparado contra mim, contra você, contra a nação, contra o lar, contra a família, ele prepara, ele arma tudo, mas nada vai progredir nem avançar. Porque a partir do momento que Deus é o cabeça, Deus é o centro, seja da nossa vida, da nossa família, da nação, da igreja, isto quer dizer que quando Deus está no controle, só vai acontecer aquilo que o Senhor permitir na nossa vida. Quem bate palma e adora Ele? O Senhor, pois, as promessas de fidelidade são para as pessoas que servem ao Senhor, com fidelidade. Na Bíblia é revelado que Israel só vivia realmente feliz quando aceitava Deus como seu Senhor. Aí nós podemos entender que a humanidade, as nações, poderão ser prósperas, poderão ser abençoadas, poderão receber o livramento. As nações poderão ser completamente abençoadas pelo Senhor quando se curvarem diante dele. A Bíblia diz que uma certa feita, o rei Josafá, ele temeu, ficou com medo, porque o rei da Síria mandou avisos, já era o terceiro aviso, que ele ia invadir Judá, ia tirar toda a riqueza, ia destruir tudo, ia levar o povo de Judá, ele ia decretar que o povo de Judá deveria ser seus escravos. Em outras palavras, ele queria arrancar Josafá do trono, arrancar Josafá do poder. Mas aí Josafá consulta o Senhor. E quando ele consulta o Senhor diz assim: não vos preocupeis, nem vos assustei, porque esta peleja não é vossa. O Senhor diz: essa peleja é minha. Você já pensou? O Senhor olhando para nós e dizendo: não se preocupem com o momento que vocês estão enfrentando, porque a peleja não é de vocês, a peleja é minha, descansem em mim. Esta é a palavra do Senhor. Então veja comigo, Deus faz esta promessa, o exército da
Síria estavam acampados no vale, aguardando o momento para o ataque. E de repente Deus envia anjos naquele vale. E Deus envia anjos naquele vale. E quando os anjos começam a descer, o exército da Síria ouve um grande barulho, como se um grande exército vinha contra eles. E quando eles ouvem aquele barulho, eles fogem, largando todos os seus despojos no vale, toda a sua riqueza no vale. Tudo que eles tinham ali no vale, tudo ali ficou e eles fugiram. E a Bíblia diz que foi assim que Deus enviou o grande livramento para a província de Judá. Quem bate palma e adora o nome dele? Agora prestem atenção, nós temos um Deus que não fica em silêncio. Nós temos um Deus que ele nunca fica parado. Por mais que há momentos que muitos dizem, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou pedindo e Deus não está trabalhando. É engano. Engano do homem e engano da mulher. Porque a Bíblia diz que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando ao nosso favor. Amém? Amém? Quem recebe esta palavra, bate palma e adora o Deus. Então veja conosco. Quando os israelitas trocavam o Senhor por outros deuses, perdiam todos os benefícios da aliança, entravam em colapso social, econômico e espiritual. Eu não sei se vocês percebem, mas eu vou citar uma coisa para vocês. Já aconteceu comigo. E Deus tem muitas formas de trabalhar na nossa vida. Quando nós, presta atenção, eu vou citar algo básico para você entender o que pode acontecer na nossa vida. Por exemplo, nós somos um dizimista da igreja, e aí nós paramos de devolver, bloqueamos nosso dízimo e não devolvemos mais. Eu sei porque já aconteceu comigo. Quando você segura, você bloqueia, irmã, tudo começa a virar de ponta cabeça. Vocês que são dizimistas sabem o que eu estou falando. As portas se fecham, as portas não se abrem. As dívidas começam a pegar porque atrasa as contas. Irmãos, tudo começa a dar errado. Não ficava doente, começa a ficar doente. Eu nunca me esqueço de um irmão. Esse irmão chegava para mim e ele dizia bem assim: pastor, teve um dia que o senhor estava fazendo um voto na igreja, e eu murmurei assim em mim, eu disse: pastor está fazendo voto? Que voto, coisa nenhuma. A igreja aí que se vira, eu não quero fazer meu voto não. Ele disse: nesse dia, pastor, o senhor estava fazendo um voto de R$20 e eu murmurei na hora do voto. Pois quando eu cheguei em casa, o meu neném estava doente. A minha esposa falou: precisa levar no médico porque está com muita febre, está queimando. Pastor, eu levei meu filho no médico, gastei R$350 de remédio. E eu entendi, Deus me fez entender que foi por causa da minha murmuração. Você está entendendo? Então eu quero dizer para você que a fé vai além. A fé vai além do que nós podemos imaginar. Eu creio no voto, sempre criei, sempre vou crer. Por quê? Porque pelo voto eu recebo livramento para minha família. Pelo voto eu recebo muitas bênçãos do Senhor. Agora nós vemos que a Bíblia diz aqui que a ira de Deus descia sobre o povo de Israel quando o povo se apartava do Senhor.
E às vezes um sinal de Deus acontece na nossa vida quando nós se afastamos do Senhor. Eu não sei se o Ronaldo me permite, mas se ele me permitir, eu vou falar algo lá atrás, quando ele era dizimista, fiel, e de repente, ele pode falar, Ronaldo, e de repente ele recuou, parou de devolver o dízimo, e ele devolveu um dízimo super alto para ajudar a igreja, e de repente ele recuou. E quando tinha vezes na pandemia que ele dizia, pastor, vem aqui em casa e traz um voto do dízimo para mim, e eu ia lá, não é, Ronaldo? E de repente ele parou e não devolveu mais. A porta se fechou para ele de uma forma que teve um dia que ele falou, pastor, vem com os irmãos, você dá para arrumar uma cesta para mim, não foi? A gente arrumou uma cesta. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí eu falei, irmão Ronaldo, não faz mais isso. Aí ele começou novamente. E depois que ele começou novamente, que ele não trabalha registrado, né, irmão Ronaldo? Depois que ele começou novamente, as portas se abriram de uma tal forma e ele não fica sem trabalho. Isto quer dizer o quê? Que quando nós se afastamos de algo de Deus, a mão do Senhor desce, a mão do Senhor chega. E nós vemos aqui que o povo de Israel parava de buscar a Deus. O povo de Israel se distanciava de Deus a fim de procurar outras coisas. É como nos dias atuais. Muitas vezes nós queremos procurar uma facilidade e não queremos enfrentar o processo. E se Deus coloca você numa prova, não queira fugir dela, enfrenta ela com perseverança, enfrenta ela sem murmurar, porque Deus só vai permitir algo na nossa vida por uma semente que nós semeamos ou plantamos. Amém? Quem bate palma e dá glória ao Senhor? No livro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 2. 2 Samuel, capítulo 5, verso 2. Veja comigo. 2 Samuel 5, verso 2. Quando eu puder ler, se você der um glória a Deus, eu começo. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz assim: e também antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei de Israel. Amém? Isto quer dizer, irmãos, é uma palavra firme, é uma palavra real, é uma palavra de justiça. Essa é uma palavra de justiça que eu vou dizer agora. Presta atenção. O rei Saul estava no trono de Israel, mas entra um detalhe. Ele se esquece que quem colocou ele sobre o trono de Israel foi Deus. Enquanto ele está no trono de Israel, é o rei de Israel, é o primeiro rei de Israel, Saul. Ele se afasta do Senhor, ele começa a procurar outros deuses. Ele foi até consultar pessoas erradas que não eram do plano do Senhor, se era para ele sair à batalha ou não era para sair. Ele não consultou nem o profeta Samuel e nem consultou a Deus. Ele foi consultar pessoas que não pertenciam ao lado espiritual, do lado do Senhor, para você entender.
Mas aí a ira de Deus se levantou contra o rei Saul. A ira de Deus se levanta contra o homem, contra uma nação, a partir do momento que a nação, que o homem, que a família, que a igreja despreza o verdadeiro Deus. Então veja, nós temos um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, mas um Deus que se ira, um Deus também de justiça. Então veja que enquanto Saul está no trono, o Senhor manda o profeta ir em busca de Davi e manda ungir Davi como rei de Israel, mesmo Saul estando no trono. Por quê? Porque Deus tinha o momento certo para que Saul saísse do trono e Davi assumisse o poder. Amém? Agora tudo acontece no tempo do Senhor. Quem bate palma e adora o nome dele? Vemos o rei Davi reconhecendo Deus como o Senhor da nação de Israel. Seus governantes humanos reconheceram o verdadeiro Deus como o Senhor da nação, que governaram o país inteiro. Aleluia! Que governa o país inteiro será feliz. No livro de 1 Reis, capítulo 4, verso 25. No livro de 1 Reis, capítulo 4, verso 25, a Bíblia nos diz assim. 1 Reis 4, verso 25. Aleluia! Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Amém? Deus tinha uma promessa a Israel, que nunca deixaria Israel órfão de um rei, de alguém que fosse colocar em prática a vontade do Senhor. Quando Deus recolhe o rei Davi, Deus prepara o rei Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio que houve na face da terra. E a Bíblia nos afirma que o Senhor nunca desamparou o povo de Israel, apenas quando o povo se afastava do Senhor. Veja que Judá e Israel habitavam seguros. E como que alguém pode estar seguro é quando está protegido e guardado pelo Senhor. Se nós não formos guardados por Deus, não haverá segurança em nós. Por exemplo, quando somos guardados por Deus, a enfermidade, a doença não tem poder sobre nós. Quando somos guardados e protegidos pelo Senhor, o espírito da inveja, o espírito da miséria, o espírito da destruição não terá poder sobre nós, nem sobre a igreja. Porque feliz é a igreja que Deus é o seu Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é a referência, é a direção da nação, do país. Quer dizer, todos serão felizes, porque Deus peleja, guarda, livra, protege a tal nação, a tal família, a tal igreja que se curva e aceita os mandamentos do Senhor. Glória. Quem bate palma e adora o Senhor? Israel, um povo feliz, uma nação feliz, de norte ao sul. Nos dias de Salomão, Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira. Quer dizer, eles estavam
abençoados, prosperados, estavam seguros debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba. Todos os dias de Salomão foi assim. Quem me entende, bate palma e dá glória ao Senhor. No livro de Salmo 144, verso 15. Salmo 144, verso 15. Glória a Deus. Salmo 144, 15. Quem dá glória a Deus? Verso 15 diz assim, Salmo 144, 15. Bem-aventurado o povo que assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Quem quer levar o Senhor como seu Deus, seu Senhor, para sua casa, para onde você for, quem quer que o Senhor seja o Deus guia do nosso lar, da nossa família, da nossa vida, bate palma e glorifica o nome do Senhor. Quando a nação não está assegurado no Senhor, é o sinal do fracasso. Quando a nossa família não está assegurada pelo Senhor, fica difícil a vida familiar. Quando a igreja não tem o Senhor como centro dela, quando a igreja não tem o Senhor como guia dela, fica difícil. Agora, quando a igreja deposita no Senhor a fé, a oração, a confiança, a dedicação, o seu propósito, quando a igreja, em primeiro lugar, antes de tudo isto, aplica no seu coração o desejo de cumprir, obedecer os mandamentos dele, o Senhor cuida dela, o Senhor peleja por ela, o Senhor livra ela. Muitos vão tentar se levantar para derrubar ela, destruir ela, porque prestem atenção, aonde tem a mão de Deus, sempre há algo diferente. Aonde Deus está no meio, o alimento é diferente. Se você pegar um rebanho de ovelhas e colocar num campo que não há pasto, que o pasto está seco, que não tem água, o que pode acontecer com este rebanho de ovelhas? Ficar fraco, ficar doente, porque não tem água, não tem alimento. Agora, quando você conduz o rebanho de ovelhas a um campo que o pasto é verdejante, que não tem pragas, o pasto é bom, a água é uma água especial, é uma água boa, há nascentes de águas ali. Isto quer dizer que aquelas ovelhas vão ficar felizes, porque há um bom alimento, há uma boa água. Elas precisam comer, tem alimento, precisam beber, tem água. Assim é esta palavra aqui que o Senhor está colocando no nosso coração nesta noite, que a palavra do Senhor para nós tem que ser um alimento saudável. A palavra do Senhor, ela mata, ela sacia a nossa fome, ela mata a nossa sede, ela nos traz força, ela nos dá vigor, irmão e irmã, para permanecer sempre firme na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. O salmista Davi confirma que a felicidade da nação que serve ao Senhor, dizendo: bem-aventurado é o povo que assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o seu Senhor. Irmão e
irmã, quando o homem, qualquer ser humano, coloca Deus como seu Senhor, agarra o Senhor e diz: eu não solto mais o Senhor. Pode acontecer o que quiser acontecer com este ser humano, mas a palavra derrota ele não vai conhecer. Ele pode passar pelo vale, ele pode. Ele pode passar por momentos difíceis, por ataques, alguém se levantar contra ele, ele pode. Só que ninguém vai derrubar ele, ninguém vai destruir ele, ninguém vai tirar a fé dele, ninguém vai tirar o propósito dele, porque a partir do momento que ele está abraçado, está firme em Deus, a Bíblia diz que 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele nunca será atingido. Quem bateu palma, glorifica o nome dele. No Salmo, não precisa você abrir a Bíblia, você pode abrir em Provérbios capítulo 8, verso 34. Mas no Salmo 34, verso 7, a Bíblia diz assim: que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e o guarda e os livra de todo mal. Amém? Amém. Isto é promessa. Irmãos, eu só... Quer que desliga aí? Tá? Pode ser? É que eu liguei para ventilar um pouquinho, porque senão fica muito abafado, aí o ar fica meio... Então presta atenção, Salmo 34, verso 7, Deus tem uma promessa profética: aqueles que temem ao Senhor, o anjo de Deus é enviado no seu lar, na sua casa, na sua família, para livrar, para guardar, para proteger de todo mal. A Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 8, verso 34. Provérbios 8, 34. Vemos o que vai dizer Salomão, na direção do Espírito Santo. Bem-aventurado o homem que dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Amém? Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Irmãos, Deus é tão real, Deus é tão real, que aonde você estiver, você ligou o pensamento nele, falou com ele, ele consegue te atender, consegue te ouvir. A palavra chamada oração, Glória a Jesus. Vocês não imaginam o poder que tem a palavra chamada oração. Através de uma oração, um exército pode cair por terra. Através de uma oração, nós podemos vencer todo desânimo, todo fracasso, toda seta maligna, toda dúvida. Por que muitas das vezes homens, mulheres, vidas dentro da igreja não conseguem vencer, não conseguem alcançar os seus objetivos no espiritual ou no material? Porque muitas vezes ele começa a fazer uma campanha e um propósito. Ele começa o primeiro dia, faz uma aliança, faz um propósito com Deus, no segundo ele quer. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que desiste. Deus não pode abençoar
entra as artimanhas, entra setas malignas na mente do homem e da mulher. E quando as setas do diabo entram, traz desânimo, traz incertezas e traz dúvidas. Eu aprendi que quando vem alguma dúvida eu tenho que repreender. Eu aprendi que quando vem medo eu tenho que repreender ele. Eu aprendi que através de uma oração, o sol parou. Quando Josué levantou as mãos para o céu e disse: Senhor, para o sol, porque esta peleja está se estendendo e vai anoitecer e nós podemos ser derrotados. O Senhor parou o sol através da oração de Josué. Um outro detalhe entra na terra de Israel também. Quando Moisés, enviado por Deus, ele se levanta para libertar o povo de Israel da escravidão. Agora presta atenção, eles estão em frente ao grande mar vermelho e uma oração ali é feita. E quando a oração é feita, o mar se abre. Igreja do Senhor, nós precisamos entender que a nossa vitória, o nosso milagre, o que nós precisamos está dentro da oração. Amém? Amém. Algum dia alguém dizia na igreja, no altar, dizendo que a oração nunca foi a chave da vitória. Eu era o pastor daquela igreja. E eu assumi aquela igreja e ninguém orava na igreja. E eu estava incentivando os irmãos para a campanha da oração. E aquele pregador, que não tinha sido eu que havia chamado, ele disse que aonde que está na Bíblia que a oração é a chave da vitória. Ele jogou todo o meu propósito por terra. Quando eu disse: irmão, no final do culto, não precisa vir pregar mais não. Hoje foi seu último dia. E eu tenho a Bíblia Sagrada como a maior referência. Quando a oração do rei Ezequias chegou diante de Deus, quando Deus envia o profeta e disse: diga ao rei que põe a sua casa em ordem, que ele vai morrer, ele não vai viver. Deus decretou a sentença do rei. Mas aí o que ele fez? Mesmo na sua cama, ele virou para a parede, começou a falar com Deus, começou a chorar e derramou muitas lágrimas. No momento, Deus disse para o profeta: volta no palácio, diga para o rei que ele não vai morrer mais. Diga para ele que eu vou acrescentar os seus dias de vida, e para ele saber que eu estou curando ele, estou dando vida para ele. Ao terceiro dia ele subirá à casa do Senhor. Quem está me entendendo, bate palma e dá glória. A sabedoria afirma: bem-aventurado o homem que dá ouvidos. Dar ouvido à voz do Senhor nos faz desfrutar do melhor da terra. Irmãos, eu entendo que se nós temos alguém que pode nos orientar, nos instruir, é o Senhor. Você não precisa de conselhos de homens aqui na terra. Se você lê a Bíblia, se você se aprofunda na palavra. Interessante é que quando você lê a palavra, você estuda ela. Às vezes você está ouvindo uma pregação, e aí o pregador está citando algumas frases da Bíblia, versículos, capítulos, passagens, parábolas, e aí você está ali ouvindo aquela pregação. Aí quando o pastor vai falando, você fala: opa, aqui eu já passei,
aqui eu já li. Ah, mas ele está falando no capítulo tal, versículo tal, você presta atenção, eu já li aqui, eu já passei aqui. E às vezes você diz, opa, o pastor falou algo que não está encaixando naquilo que eu já li. Quem está me entendendo? Glória a Jesus. Porque aquilo que nós lemos aqui na palavra não pode ser aumentado e nem diminuído, tem que ser nivelado. Quem me entende? Então nós vemos que, olha o que diz Salomão, quando a Bíblia diz a sabedoria, porque Salomão foi o homem mais sábio, Deus deu a ele além do que ele imaginava. Ele diz que quando o homem dá ouvido a Deus, a voz do Senhor, ele não vai tropeçar, ele não vai cair, ele não vai se arrebentar, ele não vai tomar decisões erradas. Por exemplo, eu chamei o irmão e eu vou montar uma sociedade com o irmão, mas eu não orei a Deus, eu não busquei de Deus. É vontade de Deus? Não é. Eu quero fazer algo, eu vou pegar e eu sei que é um dinheiro alto, mas eu vou investir, eu vou fazer, porque eu quero mudar de vida, mas eu não consultei a Deus. Quem está me entendendo? Eu não consultei a Deus. Senhor, hoje à meia-noite eu preciso um particular com Deus. Eu vou lá para a minha sala, para o meu quarto, é eu e Deus. Senhor, o desejo do meu coração, eu tenho desejo disso. É tua vontade, Senhor. Senhor, você vai dar tudo certo. Se eu vou ter sucesso, eu quero um sinal. Senhor, fala comigo. Se o Senhor não falar, envia alguém que eu não conheço e fala comigo, e Deus vai dar o sinal. Quem está me entendendo? Por que muitas vezes damos um passo e caímos no buraco? Às vezes até um investimento, e é um investimento que não dá certo. Ah, mas eu investi tanto, de repente nada deu certo. Mas por quê? Aí entra o detalhe. Se eu sou um dizimista, se eu faço um propósito, leio a Bíblia, aí é o momento de fazer prova com Deus. E o que é fazer prova com Deus? Senhor, eu sou dizimista, fiel da tua casa, eu ajudo a manter a porta da igreja aberta, Senhor, e eu quero um sinal de Deus. Senhor, eu quero fazer uma prova contigo, eu quero dar um passo, e Deus vai provar para mim que neste passo que eu vou dar vai ser um passo de vitória, de conquista, e o teu nome será glorificado, e de tudo que o Senhor me der, como fez Jacó, eu te darei o que pertence ao Senhor. Irmãos, isso é prova, isso é colocar, porque tem pessoas que às vezes pega seu dízimo e devolve seu dízimo e não sabe trabalhar. Às vezes está dizendo, mas Deus não está me dando um sinal. Para lá. Você devolve o seu dízimo, você faz seu propósito com Deus, você tem que fazer prova com Deus, você tem que usar a palavra do Senhor. Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou ajudando a tua obra, faz isso para mim, eu quero sinal, eu quero resposta. É assim, irmão e irmã. Quem me entende, bate palma e dá glória ao Senhor. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 19. Isaías, capítulo 1, verso 19. Glória a Jesus. Isaías 1, 19. Glória a Jesus. Esta é a campanha, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. 1, 19. Deus quer abrir porta para nós. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se eu quero, se eu ouvir, presta atenção, já está dizendo, não é do Senhor, é de mim agora. Se eu ouvir, se eu tomar minha decisão de ouvir o que o Senhor fala comigo,
o Senhor promete dar o melhor desta terra para nós. Está entendendo? E o melhor de Deus para nós é o quê? É que nada falte na nossa vida. Ainda no livro de Isaías 27, verso 6. Ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 27, verso 6. Você que está a caminho aí, eu estou chegando. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Posso ler? Diga amém. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Amém? O Senhor está dizendo que uma nação que teme ao Senhor, ela pode ser o exemplo de todo o mundo. O Senhor está dando um exemplo, por exemplo, aqui, ó. Se eu temo, se você teme, se a minha família teme, nós podemos ser o exemplo para a sociedade. Porque aquilo que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida, no teu lar, na tua família, muitos vão querer descobrir, dizendo, mas o que se passa? O que acontece com aquela família? Por que ali tudo floresce, tudo é bênção, tudo é vitória? O que acontece? É apenas o temor, é apenas obedecer, ouvir o que o Senhor está falando. Amém? Porque todos aqueles que dão ouvido à voz do Espírito Santo, ele não vai tropeçar, ele não vai cair, ele não vai parar à beira do caminho, ele só vai levantar a cabeça e caminhar, só marchar, porque ele sabe aonde está a sua vitória. Quem bate palma e dá glória? Glória a Deus. Isaías capítulo 60, 21 e 22. Isaías 60, 21 e 22. Glória a Deus, glória a Jesus. Posso ler? Diga amém. Amém. Posso ler? Dá glória a Deus. Glória a Jesus. 60 de Isaías 21 e 22. E todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Amém? Amém. Isaías 60, 21 e 22. Irmãos, a promessa de Deus, ela permanece sempre fiel. Glória a Jesus. Mas eu já ouvi pessoas dizer, pastor, mas Deus falou, mas Deus não está cumprindo, não acontece na minha vida. Agora vem a pergunta: será que em Deus está a falha? Não. Pode Deus falar e não cumprir? É muito importante quando nós pegamos esta palavra e colocamos em prática na nossa vida. Colocamos para funcionar o que Deus, procuramos pôr para funcionar o que Deus está falando. Se Deus está dizendo para nós fazer assim, vamos procurar fazer para que se cumpra o que Ele está falando. Aí nós não vamos ter medo, nós nunca vamos duvidar que um dia Deus falou e Deus não fez, porque tudo que Deus fala, Deus cumpre com o que Ele fala. Amém? Amém. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia tem promessa: a todos do seu povo serão justos para sempre. Quando o Senhor diz herdarão a terra, o Senhor quer dizer que Ele vai colocar algo especial
na mão dos justos, na mão do povo que tem temido ao seu nome. Aí o Senhor diz: eles são obra das minhas mãos. Que coisa linda, irmão. Quando o Senhor diz eles são obras das minhas mãos, o Senhor está dizendo, em outras palavras, são um povo especial. São um povo que eu tenho cuidado deles. Amém? Herdarão a terra, serão renovos para mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Amém? Porque para Deus ser glorificado, precisa cumprir-se na nossa vida as suas promessas, os seus milagres, as maravilhas. Porque é assim que nós adoramos, glorificamos, oramos, buscamos em cima daquilo que o Senhor nos promete. Amém? Amém. Quem recebe, bate palma e dá glória ao Senhor. O Senhor promete fazer do seu povo uma nação forte, dizendo: todos do seu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos para mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil. O Senhor está dizendo que do pequeno ele pode fazer grande, do mínimo ele pode fazer muito. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor diz que do pequeno ele pode fazer grande, do mínimo ele pode fazer muito. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei prontamente. Irmãos, é no pouco que Deus faz muito. O nosso Deus é assim. Ele trabalha ao inverso da mente humana. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem pessoas que um dia alguém foi desenganado pela medicina, alguém desenganou ele e ele chegou ao ponto da morte, morreu e foi embora. E eu já conheço vidas que um dia passaram pelo tal vale do câncer, da AIDS, da enfermidade, e se colocou diante de Deus e Deus inverteu o quadro. E aqui nós temos uma mãe também aqui hoje, que quando sua filha nasceu com um buraco no coração. Foi lá? Um buraco no coração de 3 centímetros. Foi? 3 centímetros? 12 milímetros. 12 milímetros. Uma criança que nasce com um buraco no coração de 12 milímetros. E o médico não garante. Aí tem que acontecer o quê? O toque da mão de Deus. Um bebê recém-nascido com um buraco no coração de 12 milímetros, se não for a mão de Deus, o que é? Então é isto que a palavra de Deus diz: do pouco Deus faz muito, do mínimo Deus faz coisas grandes. Igreja do Senhor é Deus na nossa vida. Nós precisamos de Deus, nós precisamos buscar Ele, precisamos se curvar a Ele, aceitar a Ele, obedecer a Ele, viver para Ele, caminhar para Ele e permanecer sempre firme nele, para que o seu nome seja glorificado na nossa vida e na vida da igreja. Aleluia! Oh, glória! Miqueias 4:2. Livro de Miqueias, capítulo 4. Aleluia, Senhor. Miqueias 4, verso 2. Quando eu puder ler, diga amém. Miqueias 4, verso 2. E irão muitas nações e dirão: vinde,
subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei da palavra do Senhor de Jerusalém. Que lindo, irmãos. Glória a Jesus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, quando nós começamos a citar a palavra de Deus, nós podíamos ficar aqui a semana toda, e Deus tem palavra para nós. Aqui é o anúncio da vocação dos gentios. Quando o profeta Miqueias diz: olha, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos no monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. A casa do Deus de Jacó quer dizer um templo, quer dizer a igreja. Ele disse: se nós estivermos na presença de Deus, Ele vai nos ensinar o seu caminho. Ele vai nos ensinar a nós andar nas veredas do caminho dele. Porque de Sião sairá a lei da palavra do Senhor de Jerusalém. Irmãos, eu estou citando uma palavra para vocês que é algo muito poderoso. Esta palavra, irmão e irmã, só ela pode restaurar a nossa fé, as nossas forças. Só ela pode nos encaminhar a termos uma intimidade com Deus. Através desta palavra, irmão e irmã, podemos conhecer mais Deus, saber mais de Deus, podemos ter a fé renovada. Através desta palavra, a nossa vida, do alto da cabeça à planta dos pés, pode ser mudada pelo Senhor. Quem bate palma e dá glória. Você foi para Jesus, bate palma de vitória e dá glória a Deus. Presta atenção, irmãos. A Bíblia cita a passagem de um homem chamado Daniel. Esse homem era o braço direito do rei Dário, ou Dario. Esse homem recebe em sua mão a autoridade e poder das mãos do rei, pela sua sabedoria, pelo Espírito de Deus que estava sobre a sua vida. E o rei disse: Daniel, é você que vai administrar os 120 governadores e presidentes do meu reinado. Você vai instruir, você vai ensinar eles. Tudo que o seu Deus determinar, você vai passar. E se levantou uma grande inveja contra Daniel. E esses 120 governadores e presidentes tramaram para tirar Daniel de cima e colocar Daniel dentro da cova dos leões. Mas Daniel tinha uma coisa: primeiro, oração; segundo, intimidade com Deus. E a Bíblia diz que 3 vezes por dia Daniel orava a Deus. Chegava na sua casa, dobrava o joelho, abria janelas, abria portas e estava diante de Deus. Enfim, procuraram meios para condenar Daniel e não encontraram. Defeitos de Daniel para poder condená-lo e não encontraram. Alguém disse: olha, o único defeito que nós podemos encontrar nele é uma falha diante do seu Deus. E ele não tinha falha. Mas eles, instruídos pelo diabo, pelas setas do diabo nas suas mentes, eles disseram: vamos até o rei, vamos pedir para que o rei assine uma sentença, que qualquer pessoa que clame a qualquer Deus aqui nesta província, por um espaço de 30 dias, a não ser o Deus que o rei venera, que seja amarrado e lançado na cova dos leões. Eles já tinham espiado, já tinham visto que Daniel
estava em oração todo dia. Quando Daniel chega no palácio, ele é avisado da sentença. O rei escreveu o decreto, selou como seu anel, e agora ninguém mais revoga, nem o próprio rei. Eles vão, pegam testemunhas, e Daniel continuou orando. Daniel está sabendo que se Daniel orasse a Deus, ele ia ser lançado na cova, e ele continuou, foi avançando, a oração andando. Chegou o momento que Daniel chega no palácio e o rei disse: Daniel, eu sinto muito, você desobedeceu o meu decreto, e o meu decreto é que qualquer um que clamasse a qualquer outro Deus por um espaço de 30 dias seria lançado dentro da cova para ser devorado pelos leões, e eu não posso te livrar. Uma vez lançado o decreto, não posso fazer nada por ti. Daniel disse: muito bem, seja feito conforme a vontade do meu Deus, do meu Senhor. Muito bem, reuniram, pegaram Daniel, foram lá, lançaram na cova, e Daniel passou a noite lá na cova. O rei não dormiu, suspendeu os instrumentos de música do palácio. Será que para Daniel, como ser humano, naquele momento, não era o momento mais difícil da sua vida? Sabia que estava sendo jogado numa cova para ser morto pelos leões? Ou a confiança em Deus estava grande, a fé estava grande? Enfim, ele passou a noite lá, o rei não dormiu, o rei preocupado com Daniel. Quando acordou pela manhã, correu lá na boca da cova, gritou pelo nome de Daniel. Lá no fundo da cova ele ouve uma voz, Daniel gritando, dizendo que ali ele estava. Escuta, eu sou sincero a dizer para vocês, nós conhecemos muito pouco de Deus. Nós não podemos sequer imaginar o tamanho do Deus que cuida de nós. O Deus que cuida de nós, Ele fecha a boca do leão e nos dá vida. O Deus que cuida de nós, o câncer que é incurável pela medicina, para Ele é curável. O Deus que cuida de nós, o diabo fecha uma porta, Deus pode abrir 40 portas e o seu nome ser glorificado na nossa vida. Este é o Deus, irmão, que nós servimos. Quem bate palma e adora Ele. Amém? Quem bate palma e dá glória a Deus. Fica todos em pé. Levanta tuas mãos para o céu, por favor. Que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração. Amém. Fala comigo, meu Deus. Eu quero ouvir fé aqui agora. Levanta a mão alto, fecha o olho. Fala comigo, meu Deus. Eu creio na minha vitória. Meu Deus. Eu creio. Operando Deus. Quem impedirá? Meu Deus. Muda agora a minha vida. Meu Deus. Renova agora a minha fé. Meu Deus. Renova a minha força.